Olá, professor Jorge Cláudio com novo vídeo para vocês. Neste vídeo iremos falar sobre sujeito simples e sujeito composto. Sabemos que há outros tipos de sujeito, mas para o vídeo não estender-se muito e para não termos problemas de assimilação de conteúdo, resolvi falar somente sobre sujeito simples e sujeito composto. Também aqui analisaremos a posição que cada sujeito se insere dentro de uma oração. Eu tenho certeza que você gostará deste vídeo. Acompanhe até o final. Vem comigo! Vamos lá! Primeiro é importante esclarecermos o que é o sujeito. O sujeito é o termo principal de uma oração. É o elemento sobre o qual se fala em uma oração, normalmente. Então, para exemplificar, Maria foi à festa. Quem é que foi à festa? Maria. Então, nesta oração, a palavra Maria é o elemento principal, ou seja, Maria é o sujeito da oração Maria foi à festa. Vamos ver mais alguns exemplos agora para destacarmos o que é sujeito simples e sujeito composto. O aluno estava impaciente. A expressão o aluno é o sujeito da oração. Neste caso, esta oração tem como elemento principal dentro deste sujeito a palavra aluno. O sujeito, como um todo, é o aluno. No entanto, a expressão aluno é o núcleo deste sujeito. Sendo assim, quando uma oração tem o seu sujeito e neste sujeito só há apenas um núcleo, neste caso temos um sujeito simples. Então, para ficar claro, quando em uma oração o sujeito tiver apenas um núcleo, trata-se de um sujeito simples. Agora vamos ver mais um exemplo. João e Maria foram à praia. Neste caso, a expressão João e Maria é o sujeito desta oração. Entretanto, nesta oração, ou melhor, neste sujeito, há dois núcleos, João e Maria. Sendo assim, dois ou mais núcleos, este sujeito é um sujeito composto. Então, vimos aí, quando uma oração tem sujeito simples e quando uma oração tem sujeito composto. Agora, o sujeito ele pode aparecer no início de uma oração, no meio de uma oração e no final de uma oração. É isto que a gente vai ver agora. Quando o sujeito aparece no início de uma oração, como naquele exemplo anterior, o aluno estava impaciente, note, o sujeito apareceu no início da oração. Dizemos aí que nós temos uma ordem direta. Então, quando o sujeito aparece no início da oração, nós temos uma ordem direta. Sujeito primeiro, predicado depois. Agora, o sujeito ele pode aparecer na ordem intercalada, ou seja, o sujeito pode estar no meio do predicado. Aproveitando o exemplo anterior, vamos mudar a posição da frase. Impaciente o aluno estava. Note que agora o sujeito ele apareceu no meio do predicado. Neste tipo de situação, nós temos um sujeito numa posição intercalada, ou seja, no meio do predicado. Agora, o sujeito ele também pode aparecer na ordem inversa, ou seja, temos o predicado primeiro e no final da oração temos o sujeito. Voltando àquela frase anterior, observe. Estava impaciente o aluno. Note que aí a expressão o aluno, que
anteriormente estava no início, depois no segundo exemplo passou para o meio, agora ele está no final da oração. Neste caso, nós temos uma posição inversa, ou seja, o predicado vem primeiro na oração e o sujeito vem ao final da oração. Neste exemplo que trouxemos para vocês, nós colocamos aí um sujeito simples. Vamos ver agora um exemplo de sujeito composto nas posições direta, intercalada e inversa. Vamos lá. João e Maria foram à praia no final de semana. Veja que neste exemplo, o sujeito desta oração é João e Maria. Temos aí um sujeito composto. E a ordem que aparece aí é na ordem direta, ou seja, o sujeito aparece antes do predicado. Vamos ver com este mesmo exemplo uma ordem intercalada do sujeito. No final de semana, Maria e João foram à praia. O que aconteceu agora? O sujeito, Maria e João, está no meio do predicado, ou seja, está na ordem intercalada. Isso com o sujeito composto. E, por fim, vamos ver agora um exemplo da ordem inversa utilizando esta mesma frase com o sujeito composto. Foram à praia no final de semana Maria e João. Observaram? Nesta oração, o sujeito foi lá para o final, ou seja, tivemos o predicado primeiro e no final da oração o sujeito apareceu. Gostou do vídeo? Se identificou com o nosso conteúdo? Dê um like, siga nosso canal. Quero desejar a todos e todas um grande abraço. Valeu!